apontava antes do campeonato. E essa quarta vaga, o Corinthians tem condição de disputar. Por mais que o elenco ainda do Corinthians possa ser encorpado, mas o Silvinho acabou ganhando reforços. Hoje o Silvinho tem no banco o Jô, tem o Adson, que vinha bem, o Gustavo, que antes da chegada dos reforços era o melhor jogador do time, hoje é uma opção no banco. Então ele começa a olhar melhor para as opções de banco e isso faz com que o Corinthians tenha condição de brigar com o Bragantino, com Fortaleza por essa quarta vaga. Mostra de novo ali a classificação, por gentileza, meu amigo Fabrício da Nação, porque é o seguinte, hein? O Cuiabá tem chance de ir para a Libertadores, olha lá. Tem. Porque vai virar G9, porque temos uma final brasileira na Sul-Americana, uma final brasileira na Libertadores da América, semifinais de Copa do Brasil, lá estão Atlético Mineiro, Fortaleza e Flamengo, então vai virar G9, está tudo aberto. E o Roberto de Andrade, que você conhece bem. Olha lá, Pascoal, no telão, Roberto de Andrade. Meio preocupado. Alessandro. O Pascoal conhece bastante essa rapaziada e o Roberto mandou o seguinte recado. Diga aí, seu Roberto. O maior erro de todos é subestimarem o Corinthians. Esse é o maior erro que todos têm. Início do campeonato ia rebaixar. Ele disse ali agora já estão perguntando se a pressão vai ser grande para classificar na Libertadores. Eu não entendo, é uma coisa ou outra. Mas não subestime o Corinthians. Se vocês não lembram, sábado passado nós ganhamos um jogo de um desses três que você falou. Então já descarta um, só faltam dois. Jogo é jogo, futebol é futebol. Todos vocês deram que o Atlético era favorito. Palmeiras chegou lá e tirou a classificação do Atlético. Futebol não dá para você prever, não dá para você falar, não dá como se antecipar. E nem essas coisas que vai cair, vai ficar, vai ser campeão. Todo mundo tem que morder a língua aí faz tempo, já faz uns aninhos que o pessoal tem mordido a língua aí. Tem gente aí que tá com um toco de língua só. E tem um detalhe, o panorama pode ficar ainda maior, porque tem um rapaz que tá chegando aí, hein? Ou que pode estar chegando aí. E que vai entrar no nosso telão aqui, daqui a pouquinho. Fique ligado aí, já já, uma possibilidade de contratação para o Corinthians na próxima temporada. Mas diga aí, Brilha. Eu tenho, até para dar um teaser, eu tenho curiosidade de saber o que o nosso capitão acha desse cara. Olha lá, olha ele lá, olha lá. Eu acho que ele agrada o Fábio. Jogador histórico do Corinthians. Apareceu para o futebol com destaque no Corinthians, né? Fez uma carreira lá fora, jogador que atingiu seleção brasileira, estava no Al Hilal da Arábia Saudita, rescindiu o contrato, está no Brasil e pode vir para o Timão. E aí, capitão Fábio Luciano, Paulinho no Timão em 2022, que tal? João, ele é muito bom jogador, né? É um jogador que não chegou na seleção à toa, teve uma evolução muito grande também na questão técnica, tática. Teve o convite do Corinthians, né? Para vestir a camisa do Corinthians há um tempinho atrás, optou por um outro clube. Eu acho que o momento, o Paulinho vai ser importante no Corinthians ou em qualquer outro clube que ele decidir jogar no Brasil. E a gente fica feliz, né, de vê-lo, de repente, com essa possibilidade, assim como outros que estão vindo jogar. Porque agregam o nosso futebol, trazem um interesse maior, enfim. Mas eu acho que o Paulinho hoje, ele já não é uma contratação mais imprescindível, né? Eu acho que o Corinthians se movimentou muito bem no mercado, trouxe jogadores para a posição, né? Então trouxe Renato Augusto, trouxe o Juliano, aí tem o Cantillo agora como um pouco mais de opção, o Gabriel como primeiro volante, enfim. Então é um jogador que, se a gente olhasse para o Paulinho no início das contratações do Corinthians, seria um nome, sabe, quase que unanimidade com o torcedor. A importância do Paulinho no Corinthians seria gigantesca, que não seja no momento, mas eu acho que diminuiu um pouco isso pelas movimentações que o Corinthians fez no mercado. Então o Corinthians tinha uma necessidade muito grande de ter criação no meio de campo, né? A gente colocava muito isso, o Corinthians defende bem, mas em muitos jogos jogou com 3 volantes, então não tinha criação nenhuma, dependia só de uma jogada. E o Corinthians trouxe jogadores que agregaram muito nessa questão técnica do meio de campo. Agora é lógico, se o Corinthians tiver dinheiro, se o Silvinho achar que o Paulinho vai ser titular absoluto do time, se o Silvinho imaginar um esquema que ele consiga colocar esses caras para jogar, é sempre um nome muito bem-vindo. Mas eu só não vejo com a mesma importância, de repente, quando se começaram as contratações.
Eu acho que ali seria um momento que o Paulinho poderia aceitar o convite do Corinthians e aí ele seria muito mais bem aceito. Hoje o Corinthians trouxe jogadores para a função que o Paulinho faz também e aí vai ficar a critério do Silvinho. Essa opção, a maneira como ele vai montar o time, mas que é um grande jogador, com certeza ele é. Olha lá. Aí, Pascoal, quem tá lá no telão ali? Silvinho? Vitamina. É o Vitamina? Às vezes eu tenho dificuldade de chamá-lo de Silvinho. É o apelido dele, Vitamina? Quando ele começou no Corinthians, o apelido dele era Vitamina. Por causa dessa energia? Não, é porque ele tomava muita vitamina, né? Pascoal, o Vitamina pode receber o Paulinho no ano que vem. Olha, eu conversei com aquele amigo nosso lá no Corinthians. Um grande amigo, hein? E ele me disse o seguinte, vai depender muito das circunstâncias. Eu falei quais? Ele falou, a circunstância do Paulinho, porque não é você contratar o Paulinho. O Paulinho tem um custo, o Corinthians precisa saber fazer essa avaliação do custo. E se esse custo do Paulinho vai ser dentro de uma possibilidade do Corinthians. Ponto. Segundo, esse custo já não está dentro do elenco? O Paulinho vai substituir quem? Aí é que... Comentários bovinos aqui, Pascoal. Então, a gente tem que analisar todos esses aspectos. O Fábio Luciano falou uma coisa importante. Se fosse há um mês, há 2 meses, o Paulinho era imprescindível. Não tinha segundo volante. Sim. Exatamente. Hoje tem Renato Augusto. Mas tem uma... Hoje tem vou falar um negócio pra vocês, sério. Ele não é função dele. Não é função dele, Breno. Mas ele tá jogando pelo Renato Augusto e por ele. Juliano. Sim. Que cara solidário. Sim. Que cara solidário. Ele percebe que o Renato Augusto não vai ter fôlego para chegar e ele vai pro Renato Augusto. Esse cara é sensacional. Esse cara merece realmente... Na minha visão, vendo futebol, eu gosto de analisar o comportamento do jogador. Como é que ele está fazendo. Se ele corre pro amigo, se ele vai correr pro companheiro. Porque você sabe que tem uns... Aí o Fábio Luciano, fala um negócio pra você. Tem uns malandros que correm pra não chegar. Você sabe disso? O Fábio não perdoava esses caras, não. Fábio Luciano, quantas vezes você gritou com os caras? Quantas vezes você gritou com os caras? Volta aqui, você tá de brincadeira comigo? Então, agora esse não. Juliano, ele corre pra todo mundo, cara. Mas o William corre pra todo mundo. Isso é que é legal, Brele. Nesse quesito, Pascoal, de jogador coletivo, o Paulinho se encaixa perfeitamente, que é um cara que também, um leão no meio campo, que cobre uma área gigante no gramado. O custo do Paulinho claro, não tá no elenco? Claro. Já não tá diluído entre esses caras do elenco? Sem dúvida. É uma questão a ser resolvida. Não precisa mais do Paulinho, é isso? Não, concordo plenamente sobre isso e se a gente colocar a realidade financeira do Corinthians nessa discussão, aí a coisa fica ainda mais complicada. Mas tem um fator que pressiona a diretoria do Corinthians. De todos esses reforços, os caras que chegaram, nenhum é tão ídolo quanto o Paulinho. Nenhum o torcedor olha e fala, pô, esse cara aqui tem a relação de vencedor que o Paulinho tem. O Paulinho esteve nos 2, a gente pode dizer, os maiores títulos da história do Corinthians, ou se não, entre os maiores, e foi protagonista nessas conquistas, foi muito importante, sobretudo na Libertadores, e recente. Muitos torcedores corintianos viram isso, viram o Paulinho jogar, e é diferente do William, por exemplo. O William é um cracaço, teve na Europa uma carreira maior que a do Paulinho, mas jogou muito pouco tempo no Corinthians. Ele foi revelado pelo clube. Agora, essa relação que o torcedor tem com o Paulinho seria um custo de imagem para o Corinthians perder o Paulinho para outro time brasileiro. Imagina o sentimento do torcedor corintiano vendo o Paulinho num rival. Ou até e aí pode virar refém do Paulinho, é isso? Então, fazer um esforço a mais para ter o Paulinho. Esse é o risco, de dar um passo além das pernas para acalentar o torcedor, para... Tudo isso está sendo analisado. Então, e deve ser feito com muito cuidado. O dirigente do Corinthians não deve se levar por esse sentimento apenas. É claro que um jogador do tamanho do Paulinho para a torcida tem que ser considerado sempre. Você falou um negócio interessante. Você acha que o Paulinho é mais ídolo do Corinthians do que os jogadores que chegaram, é isso? Sim, sem dúvida. E aí o William saiu muito novo, né? Ele não teve tempo de se tornar um ídolo do Corinthians. O corintiano sempre muito orgulhoso do William ter sido revelado no Corinthians e ter feito uma brilhante carreira lá fora. Ô Fabrício, me responde aqui.
Você que temporariamente é Fabrício da Nação, até 27 de novembro. Ele está de licença, não vai poder te ajudar ainda. Porque ele pediu para mim, ele falou, até 27 de novembro eu sou Fabrício da Nação. Paulinho ou Renato Augusto? Quem é mais ídolo do Timão, hein, Fabrício? Acho que eu sei a resposta. Ele respondeu aqui, aquele gol contra o Vasco desequilibra. Paulinho, é isso. Então, tem um peso. O que o Paulinho jogou na campanha da Libertadores, no Corinthians, a passagem inteira do Paulinho é brilhante. Então, por isso, o torcedor vai ter esse sentimento de frustração se o Paulinho for parar num outro time brasileiro, e até isso pode, de alguma maneira, influenciar a decisão do próprio Paulinho, de saber o tamanho que ele tem para a torcida do Corinthians, escolher jogar fora. E tem muita coisa para isso, né, para ele? Só em janeiro. Só em janeiro. O campeonato qual campeonato termina esse ano? Olha, estão dizendo que termina antes do Natal. Vou perguntar para você, porque de repente... Eu não sei dizer, Pascoal. Não? Eu não tenho essa informação. Você perguntou o quê, Pascoalzinho? Termina até dezembro? Eu não faço ideia, Pascoal. Eu não tenho a menor condição de dar essa resposta. Infelizmente, no momento, não é possível, Pascoalzinho. Pode ser que sim. Porque em janeiro... Pode ser que não. Porque pode ser que em janeiro o Corinthians tenha que tomar essa decisão. Porque não pode escrever jogador agora, né, João? Não. Agora não tem já mais, terminou a não tem mais essa possibilidade da inscrição do jogador. O Paulinho só vai ser contratado, se for contratado, para o começo da próxima temporada. Sim. Então, até lá, eu acho que o Corinthians tem um grande período para analisar todos esses fatores que eu disse aqui. O custo, a possibilidade, se ele está... A disponibilidade. Você precisa analisar uma série de questões. Que ele é ídolo do Corinthians... Como diria aquele repórter amigo nosso? Lembra dele? Lembro. Sem duvidamente. Ele é ídolo do Corinthians. Não tenho dúvida a respeito disso. Ele era rapidinho, né, Pascoal? E amigo, os entrevistam muito Fábio Luciano. Então, é o seguinte, eu não tenho dúvida a respeito disso. Sem duvidamente. Não tenho dúvida. Ele é um baita ídolo do torcedor do Corinthians. Ele falaria o quê, Pascoal? O quê? O nosso amigo, o repórter? Sem duvidamente. Sem duvidamente, é um grande ídolo, realmente. Uma coisa que não pode acontecer, Pascoal, é chegar no fim do ano, o Corinthians olhar o balancete do semestre e falar, opa, tivemos um superávit aqui de R$200 mil, olha aí, torcida, como as contas estão maravilhosas, e isso serve de argumento para contratar o Paulinho. E a gente sabe que o Corinthians precisa enxugar mais, as contas ainda estão descontroladas. Por isso, não se deve tomar essa decisão sobre o Paulinho de forma passional.